Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, a quarta rodada aí do Brasileirão, né? Encerrando essa rodada, o Corinthians nesse momento está na zona do rebaixamento, precisa muito dessa vitória contra a equipe do Fortaleza. Então já vamos lá sobre todas as atualizações, tá? Peço que vocês me sigam também nas redes sociais para irem acompanhando aí. Hoje temos live do John, tá? Pós-jogo aí, acabou a partida entre Corinthians e Fortaleza, eu entro ao vivo lá no Instagram, certo, família? Então vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, esse final de semana, tá? O nosso time feminino enfrentou o São Paulo lá em Cotia e vencemos com uma tranquilidade enorme, tá? Uma tranquilidade enorme. 3-0, tá? Placar construído ainda no primeiro tempo, certo? Um placar elástico. Os gols foram marcados aí pela Tarciane, pela Yasmin e pela Luana, certo? Esse resultado tinha colocado o Corinthians na liderança do campeonato, só que ainda tinha um jogo entre Flamengo e Ferroviária. Flamengo era o segundo colocado, a Ferroviária a terceira. Os dois times com 27 pontos e o Corinthians tinha ido a 25. Ou seja, o Corinthians tinha que torcer por um empate para ficar todo mundo com 25. Mas o Flamengo venceu a equipe da Ferroviária, foi a 27. Então agora o campeonato tem Flamengo 27, Corinthians 25 e a Ferroviária com 24 pontos, tá? Lembrando que os 8 primeiros classificam aí para o mata-mata, então essa classificação do Corinthians está bem encaminhada, tá? A gente briga aí no topo da tabela, rapaziada. Lembrando que na próxima rodada, tá? O Corinthians enfrenta aí a equipe do Santos, né? A gente, no domingo às 11 da manhã, tá? Lá no Parque São Jorge, a gente recebe aí o Santos. E o São Paulo pega o Flamengo, certo? No Luso Brasileiro, dia 15, tá? Às 5h30 da tarde. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o nosso time feminino, que segue muito bem aí no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Bom, e aí já aproveito para falar sobre o OneFootball, tá? Um aplicativo completíssimo aí sobre futebol, tá? Lá você coloca lá que é corintiano, vai receber as notificações em tempo real dos jogos, vai acompanhar notícias, estatísticas, vídeos, conteúdos exclusivos, jogos ao vivo e muito mais, tá? Lembrando que pro Campeonato Brasileiro, tá? Temos os melhores momentos tanto da Série A como da Série B. Acabou a partida, já tem lá o compilado dos melhores momentos de cada jogo. Além da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana, que temos os lances ao vivo e também os melhores momentos. A Bundesliga ao vivo e de graça, tá? Que é a liga aí da Alemanha, que tá na reta final, né? E essa semana temos Champions League também, né? As semifinais, Real e City, tá? E Milan, Inter de Milão. Então aproveitem, tem um QR Code aí para vocês baixarem o OneFootball. Também tem o link aqui na descrição para vocês, família. Vamos para cima. O Corinthians entra em campo hoje às 8 horas da noite, tá? Contra a equipe do Fortaleza. Transmissão apenas pelo Premier, tá? Então, transmissão aí só na TV fechada de Corinthians e Fortaleza. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E aí já temos algumas mudanças, a começar pela lista dos relacionados do Corinthians. Tivemos o retorno do Rafael Ramos, tivemos o retorno do Caetano, tá? Que eram jogadores aí que estavam fora durante um bom tempo. E o Luxemburgo cortou o Cantillo, o Duqueiroz, o Barleta e o Júnior Moraes. Todos esses por opção do nosso treinador, tá? Simples. Ele olhou e falou, ó, esse tá fora, esse tá fora, esse tá fora e esse tá fora. Certo? Então não tem lesão, não tem nada. Opção do nosso treinador. Um ponto que deixa a gente na dúvida é, pô, será que o Barleta é tão pior assim que o Romero? Para não ser relacionado e o Romero ser relacionado? É um problema grave. Mas, tá? Mas, em cima disso, temos outras informações também, que são aí sobre a escalação do Corinthians, tá? Provavelmente
tá? Provavelmente teremos o retorno aí do Fábio Santos e do Rony, tá? A equipe principal. O Juliano será cortado também do time principal, então vai para o banco. E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Então o Fábio Santos retornando para a lateral esquerda. Rony, Fausto e Matheus Araújo, certo? Então ele cortou o Maicon e o Juliano do meio campo. Ficou só o Fausto, né? Jogando com o Rony e o Matheus Araújo. O ataque com Adson, Roger Guedes e provavelmente o Pedro, tá? Então o Yuri, que a gente já havia falado essa semana, deve ir para o banco também. Então muitas mudanças, né? Pelo menos aí 4 mudanças. Fábio Santos, Rony, Matheus Araújo e o Pedro no time titular do Corinthians para o jogo de hoje contra o Fortaleza. Tá um jogo complicado, a gente sabe. O Ramon Abate Abel é o árbitro da partida de hoje, tá? É um cara assim que gosta de aparecer também, né, nas partidas, um cara que é muito arrogante, tá? Então já sabemos que não dá para confiar muito em arbitragem, né? Mas quero saber qual que é o palpite de vocês, qual que é a expectativa de vocês para o jogo de logo mais entre Corinthians e Fortaleza às 8 horas da noite lá na Neoquímica Arena. Bom, temos uma outra atualização importante que é sobre o Thiago Galhardo, tá? Que essa semana a gente viveu uma expectativa aí do Thiago Galhardo ser cortado do jogo, porque ele foi expulso na Copa do Nordeste, no jogo de eliminação do Fortaleza, que era a semifinal. E aí, pelo certo, ele deveria cumprir a suspensão contra o Corinthians. Qual que é o problema? O Fortaleza entrou com efeito suspensivo. Entrou no STJD, pediu recurso e tudo mais. O STJD aceitou, tá? O recorrente alega em suma que o atleta denunciado é primário e a relatora foi voto vencido porque aplicou a advertência. É o breve relatório. E aí o efeito suspensivo foi concedido e tudo mais. O atleta Thiago Galhardo está liberado para atuar contra o Corinthians hoje às 8 horas da noite lá na Neoquímica Arena. Certo, rapaziada? Obviamente que não é grandes problemas pro Corinthians, tá? Com o Thiago Galhardo, sem Thiago Galhardo, é obrigação do Corinthians entrar e vencer o jogo, tá? A gente só atualiza porque se falou muito, né, sobre essa possível ausência do Thiago Galhardo no jogo de hoje e ele vai pro jogo, tá? Estará à disposição aí do técnico Vojvoda para a partida de logo mais, rapaziada. Bom, e o Corinthians anunciou aí a venda de ingressos, tá, para o jogo aí contra o São Paulo, tá? O jogo acontece domingo, dia 7, às 16 horas, né, 4 da tarde, aí horário padrão de jogo de domingo, aquele mesmo esquema. Fiel torcedor, vende escalonada, depois abre no site ingressoscorinthians.com.br. Então hoje, 1 da tarde abre para quem tem mais de 60 pontos, 3 da tarde para quem tem mais de 40 pontos, 5 da tarde para quem tem mais de 20 pontos, isso tudo no Fiel Torcedor. Amanhã, 11 da manhã, abre para todo mundo que é Fiel Torcedor, tá? E aí não tem até 20 pontos. E aí na quinta-feira, a partir das 3 da tarde, abre no site ingressoscorinthians.com.br, rapaziada. Vamos pra cima, lotar aí a Neoquímica Arena pro jogo de domingo contra o São Paulo, Dia das Mães, né? Domingo aí, Dia das Mães, dia 14, mas dia de clássico majestoso lá em Itaquera, rapaziada. Bom, e aí queria trazer pra vocês uma declaração do Mantuan, Gustavo Mantuan, atacante do Corinthians, né? Revelado aí pela nossa categoria de base. E o Mantuan foi envolvido, né, nessa negociação pelo Yuri Alberto, que até hoje a diretoria não veio e falou, aconteceu isso, isso, isso e isso. Não temos, tá? Não temos. A gente vai saber quando acabar o contrato de empréstimo do Mantuan com o Zenit. Aí a gente vai saber o que realmente aconteceu, qual que foi a negociação, qual que é o direito do Corinthians, qual que é a porcentagem, tá? Sobre o Mantuan. O Mantuan, o Robert Renan, o Malcolm, o Claudinho, todos foram campeões russos esse final de semana, tá? O Zenit conseguiu aí, com algumas rodadas de antecedência, né, a vitória aí no campeonato russo, foram campeões, tá, do campeonato nacional. E aí, ao fim da partida, perguntaram ao Mantuan sobre o futuro dele. E aí, Mantuan,
segue aqui, volta pro Corinthians, qual que é a situação? E ele respondeu: ainda não sei, ninguém conversou comigo sobre. Então, por enquanto, tenho contrato com o Zenit até o meio do ano e depois vamos ver no que dá. Vamos ver como vão ser os termos. Acredito que participei bastante nessa temporada. Pode ser que mais na frente eu ganhe mais minutos. Vamos ver e vamos decidir. Pô, eu como torcedor do Corinthians, vendo essa entrevista, tá mais do que claro que o objetivo do Mantuan é seguir lá e não retornar ao Corinthians. Se ele fala que participou bastante nessa temporada e aí mais pra frente ele quer ganhar mais minutos, não é no Corinthians, é no Zenit. É no Zenit. Então assim, se a gente tinha uma expectativa do retorno do Mantuan, eu acho que é bom a gente ir perdendo um pouco dessa expectativa, um pouco desse apego, dessa situação de tipo, não, no meio do ano ele retorna, tá só emprestado. Porque a chance da diretoria negociar o Mantuan no meio do ano é altíssima, tá? Muito alta, muito alta. E aí o Mantuan comentou sobre o título, né? Ele falou, ó, sentimento inexplicável, porque é meu primeiro título como profissional, então fico muito feliz de poder participar, de poder ajudar. Agora é só comemorar com a equipe, que a gente merece demais. Meus pais vão chegar essa semana, graças a Deus deu tudo certo para eles comemorarem junto, então semana que vem vai estar a família inteira aqui para comemorar. Então, bacana, né? Obviamente, o título aí que o Mantuan conquistou. A gente fica muito feliz pelo atleta, né? Que é cria da base do Corinthians, assim como o Claudinho, o Malcom, o próprio Robert Renan. Mas o jogador que tem contrato com o Corinthians ainda é o Mantuan. E a gente não sabe se ele retorna ou não no meio do ano. Pela lógica, retornava de empréstimo. Só que a gente tem uma diretoria que não segue a lógica, tá? Nem de perto segue a lógica, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E aí, já quero apresentar também a 1xBet, tá? Nossa patrocinadora aqui do canal, é que parceira do... É a casa que é parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea, clubes do mundo inteiro. Também é parceira aqui do John do Timão. E eu consegui o cupom DMAO. Vocês vão clicar no link aqui no comentário fixado e vão ganhar 100% de bônus até R$ 1.200. Tá? Então aproveitem aí a 1xBet. Hoje temos o jogo do Corinthians, tá? A vitória do Coringão tá pagando 2,35, tá? Então aproveitem. Você apostou R$100, vai voltar 235. Apostou 10, vai voltar 23,50. Tá? A odd tá muito boa, mais que o dobro. Então aproveitem aí, utilizem o cupom do John. Essa semana também temos Champions League, certo? O Real Madrid recebe o Manchester City. Odd de 3,2 para a vitória do Real, 2,2 para a vitória do City. Odds altíssimas. Na quinta-feira, na quarta-feira temos Milan e Inter de Milão, clássico, né, de Milão. 3,1 para a vitória do Milan e 2,5 para a vitória da Inter. Odds mais altas ainda, tá? Então aproveitem lá na 1xBet o cupom do John, DMAO, que vocês ganham 100% de bônus, rapaziada. Bom, e a última novidade, tá? É que a Umbro, tá? A empresa aí fornecedora de material esportivo, empresa inglesa, está interessada em ser a nova fornecedora do Corinthians. Tá? Atualmente o Corinthians aí tem um contrato com a Nike, certo? Que é a empresa aí norte-americana. A Umbro aqui no Brasil já está fechada com o Fluminense, com o Santos e com o Atlético Paranaense. A Nike está no Corinthians desde 2003, então fechando aí 20 anos de parceria com o Corinthians. E a Umbro quer porque quer fechar com o Corinthians. A Adidas em 2020 tentou fechar um acordo com o Corinthians, sem sucesso, o Corinthians seguiu com a Nike, e agora a Umbro é quem vem ali nos bastidores, conversa com um, conversa com outro e tudo mais. Um ponto muito importante. O Corinthians tem contrato com a Nike, um contrato válido até 2029. Então assim, caso a Umbro queira fechar com o Corinthians,
fecharia só a partir de 2029. Então a gente teria 2024, 25, 26, 27, 28 e 29. 6 anos ainda, fora o ano de 2023 que a gente tá para chegar na metade. 6 anos e meio, tá? Então isso vai se arrastar durante muito tempo. A Nike, obviamente que tem prioridade na negociação, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que a Umbro fosse a fornecedora de materiais esportivos do Corinthians? Comentem aí, por favor, tá? Eu, particularmente, gosto muito da Nike, tá? Inclusive, no Brasil, a Nike só é fechada com o Corinthians, tá? Então, isso é importante, essa parte de exclusividade e tudo mais. Só que o Corinthians, nesse momento, precisa de dinheiro. Se chega a Umbro e fala, ó, vou fechar um patrocínio, um contrato assim, nesse valor e tal, é de se pensar. Mas, nesse momento, o Corinthians tem contrato com a Nike até 2029. A não ser que cheguem numa rescisão e tudo mais para entrar uma outra fornecedora, o que eu acho muito, muito difícil, tá? Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Lembrando que teremos a live pós-jogo lá no Instagram, @JohnDoTimão. Tem um link aqui embaixo para vocês. Fechou, família? Tamo junto. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!